Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TVJ, São Tomé das Letras, pessoal da Rede CUBEF em Nova Iguaçu, onde houve um maravilhoso congresso de Nova Iguaçu recentemente, o CUBEF. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando de ufologia, falando de temas correlatos, né, buscando trazer alguma novidade, né, se é que isso é possível, porque assim, muitas vezes as coisas se renovam tão rápido e assim, eu às vezes pego o bonde andando, mas as pessoas já estão sabendo de certas coisas que eu não estou sabendo, e às vezes você não está sabendo de coisas que eu estou sabendo, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente é que eu recebo das pessoas muita coisa, né? Muitas vezes as pessoas pedem para eu assistir vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Eu tenho que assistir alguns, eu assisto alguns que me chamam mais atenção, ou blogs que me chamam mais atenção. Eu não vejo tudo que me mandam, porque seria humanamente impossível. Lembrando que eu estou sozinho aqui, né? Mas eu vou falar agora de uma coisa que um rapaz me mandou, e infelizmente eu não me lembro o nome. Né? Infelizmente eu não me lembro o nome da pessoa, mas foi muito interessante o tema que ele me trouxe, que é o CE5. Esse CE5, CE5, tá? É Contact Extraterrestrial 5, Contato Extraterrestre 5, que é uma espécie de carta, uma espécie de legislação, constituição, como você queira, criada pelo grupo do Steven Greer, aquele cara que faz o Project Disclosure. Para quem não sabe, o Steven Greer é um americano que pega militares já reformados, já aposentados da reserva, e que viram discos voadores, que viram ETs, que estiveram em Roswell, que estiveram na Área 51, que estiveram aqui e ali, para contar os seus relatos, já numa vida já não profissional mais, já estando aposentados. Muitos deles têm coragem de abrir o bico e falar que viram isso, que viram aquilo, né? Então o Stephen Greer tem um projeto que a gente chama de Project Disclosure, quer dizer, projeto abertura. Semelhante ao que se tentou no Brasil, a liberdade de informação já, né, tem a ver com essa ideia do Stephen Greer do disclosure. Disclosure significa desfechar, né, que seja, abrir documentos secretos, né, o disclosure, né. E aí ele escreveu, e aí ele fala assim que o projeto dele é ambicioso, né. Então o projeto dele compreende, por exemplo, tanto o contato extraterrestre oficial, como os relatos dos militares, como, por exemplo, os relatos das pessoas comuns, tudo junto, né? Formam o que a gente chamaria de disclosure, né? Quer dizer, não a prova, que as pessoas querem a prova, mas a evidência, né? Milhares de militares não iriam se ridicularizar, dezenas de militares não iriam se ridicularizar lá em público e falar bobagem, não é um. São 20, 30, 40 homens de honra que militar, você sabe que leva a honra acima de tudo, né? E aí eles escreveram um postulado que chama CE5. Eu vou ler aqui um pouco sobre o CE5, né, explicar um pouco o que é o CE5. É um termo descrevendo encontros, CE5, os contatos imediatos com os extraterrestres, caracterizados por comunicação bilateral e mútua, ao invés do contato unilateral. Ou seja, o que é o CE5? É o Contact Extraterrestrials. Por exemplo, assim, não é só você ficar passivo, mas o que você diria para o ET? O que é correto você dizer para um ET, como você deve se portar. É uma espécie de guia sobre como se portar com relação aos ETs. Se é que nessa hora você vai pensar nisso, né? E até porque eles têm total controle da situação, na verdade. Se você está lá, você está totalmente nas mãos deles. É unilateral no sentido de que eles têm controle da situação. Mas, vamos dizer, é bonitinho o que ele está escrevendo aqui, eu vou ler, né? É uma comunicação bilateral, né, baseada no respeito mútuo e nos princípios universais da troca e do contato. Os contatos de 1 a 4 são passivos, ou seja, o contato em primeiro grau é ver o UFO.
é um ato passivo. Contato de achar evidências no solo, etc., no segundo grau, é passivo. Ver o ET saindo fora da nave é passivo. Né? O quarto grau, ser abduzido, é passivo. Né? Agora, o contato seria o quinto grau, né? Voluntário e proativo, iniciado na cooperação com os ETs. Ou seja, o contato de quinto grau seria o contato buscado, né? Não o contato meramente forçado pelos ETs. Né? As evidências indicam que os CE5 ocorreram no passado e são inevitáveis amadurecimentos, né? Estou lendo do inglês, do contato humano-ET, que requer uma grande pesquisa e esforços para que se torne possível. Quer dizer, caras como George Adamski, caras como o George King, né? Até eu, modéstia à parte, são pessoas que procuraram contato. Elas foram no mato, elas fizeram vigílias e elas obtiveram o contato. Então, isso é o que ele está chamando de CE5. Então, nesse sentido, por exemplo, a pessoa que me mandou isso disse que tinha muito a ver comigo. Agora que eu entendi lendo por que tinha a ver comigo, que o CE5 seria a ideia de você trazer o contato para fazer com que o contato acontecesse, né? É aquilo que eu falo para as pessoas. As pessoas falam assim, como que eu faço para fazer contato? Eu medito. Eu falo assim, não, você vai no mato. Essencialmente, o contato é uma vigília. Para mim, é uma vigília. E para o George Adamski também foi. Ele também encontrou o venusiano dele no mato, né? O George King subia nas montanhas. Então, assim, por exemplo, existe uma necessidade de você se retirar fisicamente da civilização e ir para um lugar ermo e quieto para você ter esse contato. Não é aqui em São Paulo, capital, que eu tenho a esperança de que um ET venha me visitar no meu quarto, embora aconteça, né? Mas como que eu posso ativamente buscar o contato, né? Eu tenho que me retirar, eu tenho que ir a cidades como São Tomé das Letras, o São Pedro, que eu também faço vigília, etc., e ir para a mata, entendeu? Sair um pouco fora da cidade, privilegiadamente em São Tomé das Letras basta você andar um pouco, você já está na Pedra da Bruxa, tal, já está escondido da cidade, né? Está em vigília, mas assim, deve sair da cidade, né? Para fazer a vigília, deve ir lá no São Tomé, no Areal, né? Aquelas coisas. E aí, por exemplo, ele fala o seguinte, que o controle desse contato deve exigir e será, evidentemente, com formas de tecnologia seres com formas de tecnologia mais avançada, dos extraterrestres, isso não reduz a importância da iniciativa humana consciente, né? O C7, né, é o único esforço concentrado, é daqueles radioastrônomos, né, para colocar times investigadores dentro desse campo, né? Iniciar uma comunicação. Os protocolos de contato incluem o uso da luz, do som e do pensamento. E o pensamento, especialmente de consciência, é o modo primário de iniciar o contato. Quer dizer, as pessoas me perguntam o que eu acho do SET, né? Aquele Search for Extraterrestrial Intelligence. Eu não acredito que o extraterrestre vá se comunicar por rádio, nunca, entendeu? Eles podem até ter conseguido alguns casos de alguns ETs que se comunicam por rádio e ter pego algumas coisas. E como sempre não divulgaram, então disseram que nunca acharam nada. Devem ter achado alguma coisa, senão não teriam mantido esse programa por tantos anos, né? Mas assim, eu não acho que esse é o caminho. O caminho realmente é muito mais simples. É você pegar, se deslocar, ir para o mato. O ET está numa base subterrânea, aí, por aí perto de onde você mora. Se ele se interessar por você, ele sai da base e vem te dar um alô. Entendeu? É simples assim, é ridiculamente simples, né? Porque você não tem como cruzar o espaço, são eles que têm a possibilidade de cruzar. Uns dizem em corpo físico, uns dizem em corpo astral, seja lá como for, né? O contato parte deles, né? A resposta parte de você, né?
Então, assim, não é você que vai viajar até lá. Então, e nem você que vai mandar nada para lá, porque sua onda de rádio vai levar milhares de anos para chegar, né? Mas então ele está falando que o C7 tem um protocolo, tanto o 7 quanto esses radioastrônomos como o Stephen Greer e tal, criaram um protocolo de como que você contataria os ETs. Aí eu vou ler os itens aqui, né? Princípios centrais. Existe uma forte evidência da existência das civilizações extraterrestres e de suas naves. Ou seja, o Stephen Greer diverge, né, do, como se fala, do 7, né, daquele grupo 7, porque o grupo 7 está pensando que os extraterrestres ainda têm aquela mentalidade dos anos 60, que os extraterrestres estão em outro planeta e vão responder, né? E o Stephen Greer sabe que os extraterrestres e as civilizações vão em naves e chegam aqui. De alguma forma eles chegam aqui. Alguns falam que eles não chegam em corpo físico, chegam em corpo astral, o que seja, mas chegam. Eles podem se mover na Terra de uma forma perceptível, né? Os ETs têm visitado correntemente a Terra, ou seja, a Terra é visitada, né? Então aí você descarta aquelas coisas, por exemplo, como o Marcelo Gleiser, que fala que é impossível vencer a distância interestelar. A física tradicional considera impossível, mas os extraterrestres sabem de alguma forma fazer isso, né? Então o postulado astronômico humano está errado por Stephen Greer. Os extraterrestres têm um jeito, sim, seja os wormholes, seja a interdimensionalidade, seja porque a física humana simplesmente está equivocada, entendeu? Em algum motivo, de alguma forma, é possível transcender a velocidade da luz, né? Cuidadosas comunicações bilaterais entre os extraterrestres e humanos são de contínua importância e aumentarão no futuro, né? Ou seja, Stephen Greer ele é otimista com relação à ideia de que o contato extraterrestre é crescente, não decrescente, né? Ou seja, que os extraterrestres estão cada vez mais ousados, cada vez mais liberadões aí em aparecer e se manifestar, né? Às vezes eu tenho a impressão contrária, às vezes eu tenho a impressão de que eles foram mais liberados nos anos 50 e se retraíram nas últimas 2 décadas, tem silenciado um pouco. Eu não sei, é difícil estabelecer uma estatística certa, totalmente fixa sobre isso, porque só os militares sabem realmente qual é o nível de frequência e poderiam fazer uma tabela estatística confiável. Mas eu lembro que era mais falado nos anos 70. Eu não sei se tem a ver com a presença extraterrestre ter diminuído ou aumentado, ou se a cabeça humana que se fechou, porque nos anos 70 você tinha a era hippie, você tinha toda aquela coisa de nova era que abriu muito a ufologia, assim como abriu muito a cultura oriental no Ocidente. Então, isso talvez fosse o fator pelo qual, por exemplo, uma Bianca foi respeitosa, Hermine e Bianca foram respeitosamente entrevistados pelo Fábio Cavalcante. O general Uchoa, um militar, falou de extraterrestres publicamente. Isso aconteceu nos anos 70. Será que aconteceria agora? Será que você consegue falar que você viu um ET e ser respeitado na TV aberta de hoje? Mais ou menos, mais ou menos. Parece que houve um recrudescimento, né? O C7 se aproxima do estudo da ETI, que acho que é o disclosure do Stephen Greer, com intenções pacíficas. Com as extraterritorial intelligence. O C7 se aproxima dos extraterritorial intelligence, das inteligências extraterrestres, com intenções pacíficas, cooperativas e procedimentos não hostis. O problema é o seguinte, os civis geralmente não são hostis com relação a ET. Tem algum babaca que quer capturar ET para vender? Já vi falar isso que me falou. Tem um idiota lá que falou que matou um ET, entendeu? Imagina que você matou um ET, aquele cara que matou um ET com uma espingarda, pôs numa geladeira, eu esqueci o nome dele. Isso é uma bobagem, os ETs são muito bem protegidos, eles não dão ponto sem nó, eles vêm muito bem
resguardados, pode cair a nave. Mas se você pegar um ET que está em guarda, que está numa missão normal, é muito difícil, eu consideraria impossível. Né? Agora, o problema é o seguinte, ele sabe que a Terra hoje em dia é uma Terra tecnológica, então o ser humano a todo custo quer descobrir como faz nave, e não teria escrúpulos, seria capaz de qualquer coisa da parte dos militares, né, americanos, para conseguir isso. Então não tem como você garantir que, por exemplo, que é seguro o pouso na Terra. Eu não posso chegar para um ET e falar assim, olha, pouse aqui na Avenida Paulista, porque eu tenho boas intenções. Eu tenho, e o outro? Né? Como que eu posso falar em nome da humanidade? Isso é complicado, né? O estabelecimento de que uma paz duradoura e essencial ao desenvolvimento da relação do extraterrestre com o humano, né? Quer dizer, também é outra coisa difícil de você garantir. Da parte dos extraterrestres é garantido pela Confederação de Planetas. Porque se a Terra fosse para ser atacada, ela poderia ter sido atacada na Idade Média. Ou antes, no tempo de Cristo ou antes. Né? Mas da parte do humano, as intenções são sempre as piores possíveis. Você descobrindo, o ser humano descobrindo como é que faz nave, ele sai à conquista. Né? Sai à conquista e... entendeu? Você não pode, eles não podem dar as tecnologias de como se constrói nave. Quase todas as pessoas que, vamos dizer, muito jovens que estudam engenharia e tal, se aproximam de mim e tentam descobrir, né? Se eu sei alguma dica sobre do que é feito a nave, como é que a nave voa, né? Mas eu não tenho a menor ideia, e se tivesse também não poderia falar. Mas não tenho realmente, porque eles não deixam ter. Né? Por que não deixam ter? Porque eles sabem que o objetivo é bélico. Né? O objetivo não pode ser outro. Né? A humanidade não mudaria porque tem naves, ficaria pior. Né? Aliás, mudaria para pior. Né? Ia levar o seu comportamento para o espaço. Né? Então tem alguns milhares de anos aí de assentamento da cultura humana antes de você poder ter esse poder na sua mão e não estar caindo em mãos erradas. Né? O C7, o C7 não tem nada a ver com o 7, que é aquele Search for Extraterrestrial Intelligence, que é um programa governamental. O C7 é do Stephen Greer. Seria o grupo de contato de busca de inteligência extraterrestre do Stephen Greer, do pessoal do Stephen Greer. Opera na promessa que os extraterrestres motivam e têm intenções finais pacíficas e não hostis. Então, Stephen Greer, baseado nos militares, baseado nas pesquisas, ele postula que as intenções dos extraterrestres são não hostis, né? São intenções pacíficas. Tem que ser pacíficas, porque se não fosse, já teria acontecido. Né? Agora, eu tenho, assim, para mim, né, a ideia de que elas são pacíficas porque existe um controle de extraterrestre para extraterrestre. Existe o projeto da Confederação dos Planetas, a Confederação, uns falam Confederação Galáctica, Confederação Intergaláctica, Confederação dos Planetas, Confederação isso, aquilo, a Confederação, né, que controla esse tráfego, entendeu? Assim como você tem nas leis internacionais de portuárias, né, da Terra. Então existe uma... Por que não existe mais pirataria assim no Caribe, né, como existia no século XVIII? Porque hoje em dia você tem radares e coisas que controlam, né, a navegação. Existe o narcotráfico, existe o contrabando, existe, né? Então eu acho que exatamente o que existe aqui, existe lá. É como dizia Hermes Trismegisto, o que existe embaixo, existe em cima. Então, na escala deles também existe o contrabando, também existe a escravidão, a exploração, o imperialismo, etc., mas numa outra escala, de uma outra forma, né? E aqui na Terra de uma forma mais chinfrim, mais óbvia,
E eu acredito que, por exemplo, que no caso da navegação, a Terra ela não é invadida totalmente, ela não é invadida porque seria obviamente uma infração à autodeterminação do planeta. E quanto a ser atacada por piratas e tudo mais, eu acho que ela é atacada o tempo todo. É sutilmente atacada por extraterrestres de várias linhas, de várias linhagens, que pegam isso e aquilo, mas dentro de um certo, se for assim com parcimônia, se for em pequenas quantidades, é até tolerado, né? Se eles são não hostis, não são hostis, mas não, isso não faz com que sejam inofensivos, não existe isso, né? Tá? Aparece provável que mais de uma civilização extraterrestre é responsável pelo contato extraterrestre observado. É provável que representem um esforço cooperativo. Exato. Isso é o que eu falo. O reptiliano conhece os nórdicos conhecem os Greys conhecem os arturianos, eles se conhecem, eles dialogam entre si. Isso é uma coisa que o Stephen Greer chegou à conclusão. Ele, que se baseou na ufologia bem científica dos militares e tudo mais, chegou na mesma conclusão que eu, que me baseio no que eu aprendi em vigílias e relatos, entendeu? Então é isso mesmo, quer dizer, não existem raças que se desconhecem ou que se estranham. E até a questão de elas serem inimigas, né? A gente fala assim, reptiliano não se dá bem com pleiadiano, isso é até certo ponto, né? Eles não se dão muito bem, talvez não concordem em muita coisa, mas não chega a ser uma situação deles não saberem um do outro, ou deles não conseguirem conversar um com o outro, né? Eles chegam num acordo entre eles. Depois, o C7 tentará cultivar uma relação bilateral entre o contato humano e as relações que servirão a esforços pacíficos e cooperativos. Não é objetivo do C7 adquirir tecnologias avançadas, que possam ser potencialmente perigosas de aplicação militar se liberadas prematuramente. Ou seja, o Stephen Greer está falando das naves ou das armas, né? Quer dizer, então você teria que criar um contato extraterrestre que seria baseado primeiro no contato ser a ser, vamos dizer, na amizade. Por exemplo, eu posso ter amizade com um engenheiro ou um médico e não saber sobre medicina ou engenharia. Eu não sei como fazer uma operação plástica, mas eu conheço um cirurgião plástico. Eu não sei. Eu não sei como construir uma ponte, mas eu conheço um engenheiro. Então você poderia ter um contato meramente interpessoal com os extraterrestres, muito antes da troca de. Essa cláusula é muito inteligente, muito antes da troca de tecnologias, ou sem a troca de tecnologias. Sem que houvesse qualquer. Porque, por exemplo, quando ele fala que ajuda mútua do humano com o extraterrestre, eu pergunto o que o humano pode dar para o extraterrestre, né? A diferença tecnológica é tão grande, só se der objetos de arte ou manufaturados, objetos da cultura humana, para os extraterrestres colecionarem, né? Se for assim, vamos supor, um vaso, uma mesa, uma coisa engraçada que o humano produz, uma roupa, para eles levarem, porque só bens, vamos dizer, folclóricos, porque realmente o ser humano não tem tecnologia nenhuma para trocar com esse terrestre, né? E talvez alguma coisa sobre a biologia ou a medicina humana, por exemplo, os extraterrestres talvez queiram entender como funciona o corpo humano, o ser humano sabe mais do corpo humano do que eles. Ou dos bichos daqui, da biologia, da ornitologia. No campo da biologia, talvez essa troca, o humano tivesse algo a dar para o extraterrestre. Mas nos outros aspectos é bastante o contrário, né? É o humano que acaba recebendo, tem a ganhar com isso, nunca dar nada com isso, para isso, né? Então, por exemplo, a questão do Stephen Greer e do Project Disclosure e do CE5, né? Esse contato extraterrestre 5,
contato extraterrestre buscado, provocado, é que vai acontecer com o Stephen Greer o que aconteceu comigo. Você vê a nave, você vê o ET, você vê isso, você vê aquilo. Mas eles não vão poder se abrir, né? Porque existe... Você é bonzinho, tá? Você não está querendo nada. Mas através de você, você acaba cantando a bola para um organismo militar de onde tem ET. Por exemplo, se eu chegar para numa rede de TV, vamos supor, ó, tem uma base extraterrestre, sei lá, próxima de Paranapiacaba, vai, que seja, entendeu? Fica na região tal, entendeu? Eu canto a bola para os militares, não, nem os militares brasileiros, os militares americanos, entendeu? A investigação começa na hora. Então, por exemplo, o contactee, o contatado, aquela pessoa que busca o contato e é sincera, ela acaba muitas vezes sendo isca, né? Quer dizer, o extraterrestre não pode morder essa isca. Por isso que eles não dão um contato aberto, não desce, não faz, não acontece, não fala de onde mora. Porque se falasse, entendeu? Não vai ficar só naquele humano que foi ali, que é simpático e que é legal e não tem más intenções. Vai surgir alguém que vem depois, que é um organismo militar, industrial, entendeu? Que está interessado em retroengenharia, que está interessado em capturar o ET. Ou seja, eles não podem e não querem se deixar capturar, né? Por isso que você não sabe onde tem base, entendeu? Por isso que as memórias são apagadas, né? Hoje mesmo de manhã um senhor me mandou: por que os extraterrestres? Aquela pergunta que eu já respondi assim 999 vezes. Por que, acho que é o senhor Joel, por que os extraterrestres não passam em área urbana? Eu falei assim, porque em caso de área urbana, se a nave for avariada e cair, ela vai cair em cima de uma cidade, e eles estão fritos, eles estão cercados de humanos, a polícia prende eles na hora e leva eles para uma base militar e acabou. No caso, por exemplo, de uma nave quebrar em cima do Parque do Ibirapuera, é um risco imenso, entendeu? Quebrar na Avenida Paulista é um risco imenso. Eles têm o modo invisibilidade, isso eu sempre falo. Eles têm o modo invisibilidade, são invisíveis aos radares, geralmente são invisíveis aos radares e são invisíveis aos olhos. Então, por exemplo, eles podem passar por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro, incólumes, sem que você veja nada, né? E tá tudo bem, né? Eu, por exemplo, estava no voo de São Paulo para o Rio, indo lá para o congresso do GUBEF, e fiquei olhando para ver se via um disco voador, né? E evidentemente, assim, no voo você não vê nada, é uma loucura, né? Você não vê absolutamente nada. Mas quando você chega numa mata à noite, você vê uma sonda ufológica de 10 centímetros, passando assim a 10 metros de você, você vê uma nave enorme passando em cima da sua cabeça. Quer dizer, você fala assim, poxa, mas como é que a nave está voando baixo desse jeito e não é visível no céu? De São Paulo ao Rio, né? Você percorreu 400 quilômetros, você fez uma mega vigília, né? Se você for pensar. De avião você deveria ver milhares de UFOs, né? Se você vê um perto de você no solo. Mas só que eles estão no modo invisibilidade. Ele desliga de noite, de madrugada, quando não tem ninguém olhando, quando não tem avião passando, né? Aí você consegue ligar e desligar rapidinho, entendeu? É por isso que dá certo, tá, pessoal? Então esse C7, assim, é interessante. Eu achei bacana a cabeça do Stephen Greer, para um americano muito avançado. A gente mostra como a ufologia tem evoluído, né, nesses anos. Mas também eu vejo uma ponta de ingenuidade, de achar que você mostrar boas intenções, como indivíduo civil, né? Eu falo assim, eu, Chico Penteado, tenho boas intenções com os extraterrestres. Você, Maria da Silva, tem boas intenções com relação aos extraterrestres, que o extraterrestre vai confiar. Porque ele não pode confiar. Ele não pode porque ele sabe que existem milhões de órgãos de CIA, FBI, não sei o que, militares americanos e tal, generais, que querem muito esse contato com outras intenções, entendeu? Que querem muito obter a nave, né? E que isso, entendeu? É como se uma criança te atraísse para um beco escuro e lá tem um ladrão. Quer dizer, a criança talvez não tenha culpa, mas o ladrão está lá.
Então, por exemplo, você é uma criança, você chamou o ET veio de boa. Mas você atraiu ele pro ladrão, que é os caras que querem descobrir os segredos dos extraterrestres. E eles não querem dar. Eles estão determinados a não deixar o humano ir ao espaço. Tá bom, pessoal? Então esse é o meu parecer sobre o CE5. Eu não lembro para quem foi. Quem foi que me sugeriu, por favor, se identifique. Porque é tanta mensagem que eu esqueci quem foi que me sugeriu esse CE5. Do Stephen Greer. Stephen Greer. Stephen... Eu sei que é Greer, G-R-E-E-R. Não é green, não é verde. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.